Olá, pessoal! Hoje eu vim ajudar vocês a montar a lista de leitura do ano que vem. 12 livros para ler ano que vem, 23 livros para ler em 2023, 30 livros para ler antes dos 30. Várias dessas listas que o pessoal costuma fazer, que são listas de leitura, né? Eu acho muito legal. E por isso eu separei 12 livros dos meus favoritos de todo o tempo que eu leio. Então tem livro muito antigo aqui, livro que eu li há 5, 6 anos, livro que eu li mais recente esse ano, para ajudar vocês a compor a lista de leituras de vocês do ano que vem. Mas antes de eu começar a indicar os livros, antes de eu começar a falar a respeito dos livros, eu queria convidar vocês para assinar a minha newsletter. Uma vez por mês eu vou mandar um conteúdo com relação à minha produção literária, né? A minha escrita, os meus medos, meus anseios, meus receios de escrita, como é que eu escolho os meus personagens, como é que eu faço, como é que é a minha produção editorial, minha produção literária. Isso tudo porque eu resolvi, então, esse final de ano e o ano que vem resgatar um pouco mais da minha parte escritora, porque tem um livro novo chegando, um livro novo que será lançado no primeiro semestre de 2023. Então eu quero me aproximar mais de quem gosta do meu trabalho de escritora ou para quem tem curiosidade a respeito disso. Então se você já leu alguma coisa minha ou gosta de mim aqui do canal, eu te convido a assinar meu newsletter e se aproximar um pouquinho mais de mim e do meu trabalho. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E aqui embaixo, também na descrição do vídeo, vocês encontram o link para o nosso grupinho do Telegram. Ele é um grupo sem interação, é realmente para notificar vocês quando tem vídeo novo, ou quando tem alguma novidade, como por exemplo o meu livro novo que vai sair, ou alguma promoção que eu acho que vale a pena lá na Amazon. Não se esquece também de deixar o like, se inscrever se você não é inscrito e usar o meu link da Amazon para comprar algum livro ou alguma coisa que vocês forem comprar para me ajudar a manter a produção de conteúdo aqui na internet. O primeiro livro que eu vou indicar para vocês, eu li tem uns bons anos já. E é uma fantasia incrível, uma ficção fantástica, uma ficção histórica fantástica, maravilhosa, que eu gostei muito de ler. É fofinho, é delicado, é tocante, é muito, muito bonito. E eu tô falando de Golem e Eugênio, da Ellen Wecker. Se eu não tô muito enganada, esse livro aqui ele tava raro, ele não tava sendo mais impresso pela Dark Side, mas parece que tem uma continuação. Parece que a autora escreveu uma continuação e já lançou lá fora. Então, a Dark Side acho que voltou a imprimir, ou eu tô muito enganada, mas eu ouvi algum rumor desse tipo na internet. E ao que tudo indica, né, parece que a continuação vai vir aqui pro Brasil, porque se ela voltou a imprimir, algum motivo tem. E, gente, esse livro não tem apenas uma capa muito bonita. Olha essa ilustração. Que coisa linda. Ele também é muito bonito por dentro, a sua história é muito linda. Aqui a gente vai acompanhar uma golem, que é um ser nascido, criado, né, a partir do barro e da magia, chegando em Manhattan do século XX, Manhattan que está sendo construída ainda pelos imigrantes e tudo mais. Ela acabou sendo criada para ser esposa e parceira de um homem, só que esse homem faleceu durante a viagem de navio que eles estavam fazendo, e ela acabou ficando sozinha. Ela é acolhida por um rabi, da comunidade judia ali em Manhattan. E inicialmente ele percebe o que ela é, ele sabe o que ela é, ele acolhe ela e vai ensinando ela a agir como um ser humano para ela aprender a se esconder ali no meio dos seres humanos para ela não correr risco de morte. E em contrapartida, a gente também vai acompanhar um gênio da lâmpada, ou um Dijin, né, como eles são chamados ali dentro da mitologia. E uma pessoa da comunidade síria acaba encontrando a lâmpada dele e tirando ele de dentro da lâmpada, mas ele não tá completamente liberto. Ele ainda tá preso àquela lâmpada, ele não tem 100% da sua magia, né, libertada. Ele ainda tem algumas coisas místicas e mágicas, mas não completamente. E ele vai aprender também a lidar com os seres humanos ali naquela comunidade. Então a gente vai acompanhar esses dois seres mágicos aprendendo, né, a lidar com os seres humanos nessas comunidades de imigrantes nessa Manhattan de antigamente. Então é uma história muito, muito bonita, é uma história muito tocante. É uma fantasia assim que, ó, é um primor. Outro livro de fantasia que eu tenho pra indicar pra vocês, esse aqui, ele tem uma pegada maior, puxada pro romance, e eu já falei dele algumas vezes aqui no canal, que é Bruxa da Noite, da Nora Roberts.
Infelizmente, esse livro aqui vocês só encontram na versão física, assim, impresso, né, usado. Parece que a editora não tá mais imprimindo, não tem mais ele novo pra comprar. E, gente, esse livro aqui é muito maravilhoso. Não se deixem levar se vocês leram outra coisa da Nora Roberts que vocês não gostaram, como Ano 1, por exemplo. Esse aqui é muito bom. E toda a trilogia, na verdade, é muito legal. Logo no início desse livro, a gente vai acompanhar a história da Bruxa da Noite, que era uma bruxa que vivia ali na Irlanda, que era muito, muito poderosa. E ela acabou virando objeto de obsessão de um bruxo sombrio. Só que ela já era casada e ela já tinha 3 filhos com esse marido dela. E esse bruxo, ele faz algumas coisas que ele consegue separar o marido dela e ele mata o marido dela. Então, quando ela percebe que ele tá colocando a vida dos filhos em risco, ela faz uma magia lá, ela divide a herança mágica dela entre os 3 filhos, manda eles pra longe pra eles ficarem em segurança e ela tenta derrotar, então, esse bruxo sombrio. Mas ela não consegue derrotar ele, ela deixa ele preso numa espécie de tempo mágico. E ele vai, ao longo de toda a eternidade, correr atrás dos herdeiros, então, da Bruxa da Noite. E é essa história que a gente vai acompanhar. A história da Iona, do Connor e da Branna, que são primos e herdeiros da Bruxa da Noite. Esse livro aqui, ele tem uma dosagem perfeita de magia, ação, aventura e romance, tá? Ele é uma fantasia com foco em romance, mas ele também tem bastante magia, bastante ação e aventura. E eu gostei muito dos 3 livros. O primeiro ainda é um dos meus favoritos, porque ele é narrado pelo ponto de vista da Iona. O segundo é narrado pelo ponto de vista do Connor, e ele foi, assim, o meu menos favorito. E o terceiro, que é narrado pelo ponto de vista da Branna, que é, assim, uma baita de uma bruxona mesmo, cheia das ervas ali, das poções, também é um dos meus favoritos. E assim, quando eu tava lendo essa trilogia, tudo que eu queria na minha vida era tomar um bom vinho e fazer uma comida gostosa, porque, meu Deus, eu fui muito influenciada por esse livro. O terceiro livro que eu tenho pra indicar pra vocês já é um sci-fi, uma ficção científica distópica, e eu tô falando de Fúria da Noite, enrolei agora. Fúria da Noite, do Percy Brown. Eu tentei falar Fúria da Noite misturado com Percy Brown, virou uma bagunça aqui na minha língua. Esse aqui também já é um livro que eu venho comentando com vocês diversas vezes. Eu li Filho Dourado, que é a continuação, acho que esse ano, e fiz um vídeo aqui falando, né, dos 2 primeiros volumes, então é um livro que tá meio aí, meio sendo comentado novamente, até porque também a Globo Out, a editora, ela voltou a imprimir esses livros, né, eles estavam raros, e a gente não tinha mais eles pra comprar, só usado e tudo mais. Mas agora ela voltou a imprimir, inclusive ela tá imprimindo o terceiro, Estrela da Manhã. Chuchuzinho. Como eu falei pra vocês, ele é um sci-fi com distopia, e a gente vai acompanhar aqui um minerador, que é um vermelho, e basicamente todo o resto da humanidade engana eles. Eles acham que eles estão ali em Marte, se eu não tô muito enganada, construindo uma nova civilização, porque o planeta Terra precisa de um lugar, né, pra colonizar. E eles estão ali colocando a vida deles em risco, trabalhando por miséria, praticamente sendo escravizados, sabe? Achando que eles estão construindo uma Marte para que outros possam vir e viver. Eles acham que eles estão construindo o futuro deles mesmos. Só que o que eles não sabem é que, na verdade, acima deles já existe toda uma sociedade gigantesca. O ser humano já foi para outros planetas e tudo mais, e, tipo, eles estão sendo escravizados. É basicamente isso. E aí, quando um minerador acaba acontecendo uma situação ali com ele, e ele acaba sendo levado pra fora dali por rebeldes, ele acaba descobrindo toda a verdade. E eles vão mudar geneticamente esse minerador, esse vermelho, pra se parecer com um dourado. Ou seja, pra ele ser o máximo do máximo e se infiltrar dentro daquela sociedade e derrubar eles por dentro. Então, basicamente, é essa história que a gente vai acompanhar dentro dos 3 livros. Nesse primeiro, a gente vai acompanhar esse personagem principal fazendo um teste dentro de uma academia meio estilo Jogos Vorazes ali, Jogos Mortais, onde só os mais fortes sobrevivem. E ele tem que vencer esse teste para ele, então, poder continuar com o plano dos rebeldes. Outra fantasia que eu quero indicar pra vocês, mas essa é nacional e eu já falei diversas vezes desse livro aqui no canal, é O Alto da Maga Josefa, da Paola Siviero.
Eu li ainda quando tava na edição da Dame Blanche e recentemente ele saiu pela Gutenberg com essa capa maravilhosa. Eu não tenho a edição física, eu li no Kindle e ainda não pude comprar a edição física dele. Mas assim, gente, é uma fantasia que é muito, muito divertida. Aqui a gente vai acompanhar o Toninho. Ele é um caça-criaturas mágicas e ele vai correr, basicamente, né, o Nordeste todo atrás de caçar criaturas que estão colocando a vida dos seres humanos em risco. E numa dessas aventuras ele acaba conhecendo a Josefa, que é uma bruxa, uma maga. E nessa história, todos os magos, eles são nascidos do Tinhoso, né? Eles são nascidos a partir de Lúcifer, a partir do demônio. E num primeiro momento ele quer matar ela, né? Porque essa é a profissão, esse é o ofício dele. Mas ela acaba conseguindo convencer ele de que ela não é um risco, de que ela não é um perigo e que ela quer ajudar ele. E aí eles vão juntos, então, partir em busca dessas criaturas que estão ali atormentando. Cada capítulo é uma aventura diferente que no final vai acabar se ligando, vai se interligar numa coisa maior. A interação dos dois, a interação do Toninho e da Josefa é maravilhosa, é divertidíssima, você dá altas risadas, a aventura deles também é muito legal, é muito divertida. Tem uns momentos em que a gente fica assim, com o coraçãozinho saindo pela boca, sabe? E é maravilhoso. Tem muito do Nordeste brasileiro, as falas, as comidas, as manias, os jeitos, os trejeitos. Então, é maravilhoso. Eu super indico pra vocês lerem. Outra ficção científica com uma pegada de distopia que eu queria muito indicar pra vocês é Despertar, da Octavia Butler. Na verdade, é toda a trilogia, né? A trilogia Xenogênesis, mas mais especificamente Despertar, se vocês ainda não leram ou se vocês ainda não conhecem a autora, eu super indico pra vocês lerem. Tem um vídeo aqui no canal que eu falei mais sobre toda a trilogia, eu vou deixar aqui nos cards caso vocês tenham interesse de assistir. Mas aqui, basicamente, o que acontece é que o ser humano acabou com o planeta Terra. De tanta guerra entre vários países e tudo mais, o planeta Terra simplesmente acabou. Foram várias bombas atômicas que destruíram toda a vida aqui no planeta. Só que um pouquinho antes disso acontecer, um pouquinho antes das bombas explodirem, uma espécie de vida, uma espécie de extraterrestres chegou aqui e acabou conseguindo coletar alguns seres humanos e coletar algumas plantas, animais e tudo mais. E eles passaram anos, milênios, estudando seres humanos e fazendo com que o planeta Terra voltasse à vida. Então, Despertar vai tratar a respeito de Lilith, a mulher que foi escolhida, o primeiro ser humano que foi escolhido para despertar, para aprender sobre essa nova raça, sobre essa nova espécie de extraterrestre, que é muito peculiar, muito exótico, vamos colocar assim, porque apesar deles terem braços e pernas e cabeça, eles terem um formato humanoide, eles são cobertos completamente por tentáculos, eles não têm olhos, eles não têm nariz, eles não têm orelha, são cobertos por tentáculos e eles enxergam, eles sentem, eles ouvem através desses tentáculos. Então, são criaturas que, assim, num primeiro momento causam um determinado impacto, né? Certa estranheza e até nojo por parte de alguns seres humanos. E a Lilith, ela vai ser treinada para conhecer essa nova realidade e ela também vai treinar o primeiro grupo de ser humano que vai voltar à Terra. Porque tem muito mais por trás do que esses seres realmente dizem que tem. Maresi, da Maria Tokshatov. Não sei pronunciar esse sobrenome dessa autora, gente. Esse aqui é o primeiro livro da Crônica da Abadia Vermelha. E esse também é uma fantasia, um realismo mágico. Eu acho que isso encaixa mais em realismo mágico, pra ser bem sincera, porque tem momentos aqui que a gente não sabe exatamente se aquilo tá acontecendo ou se é algo mais relacionado à natureza, à fé dessas meninas aqui. Mas enfim. Saracuras. Eu vou tentar continuar mesmo com elas gritando, gente. A Abadia Vermelha é uma escola que fica dentro de uma ilha que tem por objetivo ensinar e acolher meninas que, de certa forma, são enviadas para lá para ter um estudo mais aprimorado ou estão fugindo das suas famílias. Então a gente vai conhecer aqui mais meninas, na verdade, mas mais precisamente duas meninas. Uma que foi enviada
pelo seu pai, pela sua mãe, porque eles não tinham condição de alimentar ela. Então ela foi enviada para essa escola para ela poder aprender, estudar e voltar para sua família com uma profissão e acabar se sustentando. E a gente também vai conhecer uma outra menina que acabou fugindo da sua família porque ela estava sendo maltratada pelo pai, pelos tios, pelos irmãos e tudo mais. Ela acabou fugindo dali e indo para essa escola pra se esconder, basicamente é isso. E a gente vai acompanhar elas estudando, a gente vai acompanhar a escola, e toda a escola tem um misticismo em volta da deusa tríplice, né? Que seria a anciã, a mãe e a jovem, a donzela. E cada parte da escola se dedica a uma delas, e tem magia envolvida, tem misticismo, tem mais um monte de coisa também. Então é muito, muito legal mesmo. E é uma leitura super rápida de fazer, é um livro bem curtinho. E assim, é maravilhoso. Mais um livro com uma pegada distópica, mas não tanto um sci-fi, assim. Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello, vai retratar um Brasil bem próximo daquele que a gente viveu nesses últimos 4 anos. Mas esse livro o autor escreveu bem antes, assim, meio que ele estava prevendo o que ia acontecer. Aqui, uma pessoa assumiu a presidência do Brasil e fez basicamente o que a gente viu esses últimos 4 anos. Ele fez com que o ódio das pessoas ao diferente se aflorasse e que as pessoas não tivessem mais medo de matar as outras simplesmente porque elas são diferentes umas das outras. Então a gente tem um cenário aqui em que livros são censurados porque são comunistas, vamos colocar assim. A gente tem um cenário em que pessoas da comunidade LGBTQIA+, não têm mais, se é que um dia tiveram, segurança para sair pra rua, né? Eles são espancados, eles são mortos, mais ou menos o que acontece, mas num cenário um pouco mais distópico e apocalíptico, vamos colocar assim. A gente tem um cenário onde a religião afrodescendente seria a palavra correta? Agora eu não sei, mas religiões como Umbanda e Candomblé precisam se esconder. A gente tem um cenário onde fanáticos religiosos vestem fantasias e vão às ruas maltratar e matar e espancar pessoas porque eles acreditam que o certo é apenas aquilo que eles têm fé e não a fé do outro. Como eu falei pra vocês, é um cenário bem próximo disso que a gente viveu esses últimos 4 anos, mas com uma pegada um pouco mais... Não, eu não vou dizer uma pegada um pouco mais distópica e ficção científica, porque, sinceramente, esses últimos 4 anos foi bem pra lá da realidade que a gente poderia imaginar, né? Tá bem dentro de um livro de ficção mesmo, porque puta que pariu. E o Chuvisco, nosso personagem principal aqui, ele tem algumas catarses criativas que colocam ele em um risco muito grande. Do nada ele tá andando na rua e a cabeça dele começa a misturar a ficção com realidade. E ele acha que ele vestiu uma armadura, ele acha que tem um monstro atrás dele. E ele começa a viver aquilo como se fosse realidade. E ele se machuca, ele se fere. Então os amigos, eles vão se aproximar mais do Chuvisco para proteger ele. E eles vão também começar a agir contra esse governo. Esse livro é maravilhoso, esse livro é incrível. A escrita do Eric Novello nesse livro tá maravilhosa, tá fluida, é envolvente. E o final, assim, gente, é arrebatador, sabe? É arrebatador. E vamos de mais uma fantasia. E eu tô falando de Um Estranho Sonhador. Quem acompanha bastante o canal sabe que esse foi um dos primeiros livros mais longos que eu consegui ler através do Kindle. Assim que eu ganhei meu Kindle, né? Eu tinha lido apenas histórias mais curtas, contos, novelas. Mas O Estranho Sonhador foi um dos primeiros livros assim, mais longos que eu consegui ler. E também foi meu primeiro contato com a Laini Taylor. E eu amei esse livro. Amei, simplesmente favoritei de 5 estrelas, porque ele é maravilhoso. Ele é incrível. Não posso dizer o mesmo da continuação, A Musa dos Pesadelos, né? Ele é uma duologia, são 2 livros. O Estranho Sonhador, ele tava disponível no Kindle Unlimited, ainda não sei se tá. Vou pesquisar e eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Mas aqui a gente vai conhecer o Laszlo, que é esse rapaz que se recorda de uma cidade que ninguém mais se lembra. Existe uma cidade chamada Lamento, que ele... É Lamento, se eu não me engano, o nome da cidade? Que ele lembra de existir, só que ninguém mais no mundo inteiro se lembra. E daí ele começa a pesquisar sobre essa cidade, ele começa
Aí, através de biblioteca, ele consegue, inclusive, um emprego numa biblioteca e ele vai pesquisar pergaminhos que retratem, que falem sobre essa cidade. E aí chega num momento em que algumas pessoas de Lamento chegam à cidade e eles estão em busca de guerreiros porque eles vão invadir ali a cidade, eles estão indo atrás de resolver um problema que existiu lá e ele não pensa duas vezes e se candidata e vai junto com essa galera, né, pra essa cidade. Chegando lá, eles descobrem o que realmente aconteceu ali em Lamento. Lamento foi uma cidade que era muito rica, era muito bela, era muito linda e do nada ela desapareceu do mapa. Bem, pra quem já ouviu a história de um estranho sonhador, sabe que a gente tem então seres sobrenaturais, seres divinos, não sei, que são azuis e cada ser tem um dom diferente. E eles chegaram naquela cidade e eles praticamente escravizaram aquela cidade. E aí houve uma rebelião. E aí, no momento em que essa rebelião aconteceu, um desses seres lançou, então, um feitiço que fez com que todo mundo esquecesse daquela cidade, dos seus herdeiros e tudo mais. As pessoas ali são traumatizadas, as pessoas ali perderam a esperança de viver, mas essa galera chega para tentar resolver isso e a gente vai acompanhar esse desenrolar. Herdeiras do Mar, da Marilyn Brett. Essa aqui é a capa que veio pela Tag, essa é a minha edição que veio pela Tag Inéditos, mas ele é um livro que foi lançado pela editora Paralela em 2020, se eu não estou muito enganada. Ele é um livro maravilhoso que vai contar a respeito de duas irmãs que foram separadas durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Japão invadiu a Coreia, quando a Coreia ainda era uma Coreia só, né? E o Japão invadiu a Coreia durante a Segunda Guerra. Os soldados japoneses naquela época, eles raptavam meninas coreanas e eles levavam para casas, para prostíbulos, a verdade é essa. E essas meninas, elas eram obrigadas a ter relações sexuais com os soldados japoneses e elas foram chamadas de mulheres de consolo. Porque era exatamente isso, como os soldados japoneses eles iam para a guerra, eles tinham ali um consolo. E uma dessas irmãs acabou sendo raptada, então, por esse soldado japonês e levada para esse prostíbulo para ser estuprada diariamente por esses soldados japoneses que estavam indo para a guerra, que estavam indo guerrear. A gente vai acompanhar, num ponto, a história dela e, num outro ponto, a história da sua irmã mais nova, que acabou ficando para trás, acabou vendo a irmã, né, se sacrificar por ela, porque foi basicamente o que ela fez. E ela vai passar praticamente o resto da sua vida tentando viver com esse trauma na sua cabeça, tentando viver e tentando reencontrar a sua irmã. A gente vai acompanhar a história delas no passado e também no presente, vamos colocar assim, quando ela já tá mais velha e ela tá indo, né, ao encontro das mulheres de consolo, tentando procurar, tentando encontrar a irmã, tentar saber o que aconteceu com a irmã dela. Como vocês devem imaginar, tem gatilho de estupro, tem gatilho de abuso sexual, tem gatilho de abuso psicológico, de perseguição, de maus tratos e tudo mais. É uma leitura maravilhosa que eu indico para todo mundo fazer, que possa fazer esse tipo de leitura, né, que não vai se sentir mal e desconfortável. Apesar que é muito difícil não se sentir mal e desconfortável lendo isso, mas enfim. E vamos de mais uma fantasia nacional que se passa ali no Nordeste brasileiro. E eu tô falando de O Mistério do Carneiro de Ouro, do Thiago Lee. Aqui a gente vai acompanhar um trio de amigos e uma das meninas, ela tá tendo pesadelos, ela tá passando muito mal à noite e tá tendo vários problemas. E aí chega uma aluna nova na escola e ela é diferente das outras alunas porque ela é uma caça-criaturas mágicas. Eu não lembro agora qual é o termo correto dentro da história. Mas ela então vai ajudar essa amiga a resolver esse problema. A gente tem uma pisadeira, acho que esse que é o termo correto, que é uma criatura que senta sobre a pessoa que dorme no peito da pessoa e fica meio que sugando a energia vital enquanto a pessoa dorme, gente. Assim, só fica imaginando a cena, sabe? É um negócio que chega até dar calafrios, assim. E elas vão tentar resolver esse mistério, resolver, né, o porquê que essa menina foi, então, amaldiçoada, o que tá acontecendo, que tem tantas criaturas perseguindo ela. É uma história com representatividade LGBTQIA+, os personagens são bem novinhos, mas, assim,
é divertidíssimo de ler. Apesar da pouca idade dos protagonistas, não é uma história que a gente se irrita, sabe, de ler, porque não tem tanto dilema da idade, apesar de ter sim um pouco de dilema da idade, mas não é tão pesado nessa questão do drama ali da família que as protagonistas estão passando também, porque não é só fantasia, né, gente? Tem o drama familiar também acontecendo, não é só magia e bruxaria. É uma leitura que eu super indico, eu ri horrores com essa leitura e só leio, só leio. As duas últimas dicas que eu tenho pra dar pra vocês são leituras mais recentes, que eu já falei aqui no canal algumas vezes durante o decorrer desse ano. São leituras que eu fiz esse ano. E uma delas é Sense8 nível 5, da Carol Kiovato. Ele é uma novela, então ele é um pouco mais curto e também é um pouco mais dinâmico, a leitura acaba sendo um pouco mais dinâmica. Ele é uma ficção científica que se passa em outro planeta, e aqui a gente tem uma universidade onde apenas pessoas de nível 5 entram para estudar. E tem todo um dilema a respeito disso, tem divisão a respeito desses níveis de inteligência e consciência das pessoas, e os planetas são divididos por níveis e tal. A dinâmica entre os protagonistas aqui, né, entre a nossa personagem principal, que é a mocinha, e o nosso vilão mocinho que tá tentando se provar ali, você não sabe se ele realmente é o que ele diz ser, se não é. É muito legal, é uma dinâmica maravilhosa. Tem ação, tem aventura, tem romance, tem inteligência artificial, tem espaçonave. Então eu super indico pra vocês lerem também. E por fim, a última dica que eu tenho pra vocês é um thriller nacional. Provavelmente vocês já sabem qual é. O Beijo do Rio, do Stefano Volpi. Foi uma das minhas leituras favoritas desse ano. Vocês vão ver eu falando desse livro de novo quando a gente chegar nos melhores e piores do ano, tá? Ele com certeza vai estar ali entre os melhores. E aqui a gente vai acompanhar o Daniel, que é formado em jornalismo, e ele tá vivendo na cidade de São Paulo. E de repente chega o passado dele, bate na porta dele e faz ele reviver suas piores lembranças, as piores lembranças que ele tem de quando ele era criança e de quando ele era adolescente. O seu melhor amigo de infância faleceu de uma forma bastante brutal. Ele tomou veneno ao representar o Romeu em uma peça de teatro diante de toda a cidade. Mas não é uma peça de teatro qualquer. Eles estavam representando Romeu e Julieta gay, era uma peça gay. E a cidade onde eles nasceram, a cidade onde esse rapaz ainda vivia, é uma cidade muito preconceituosa, muito preconceituosa. É uma cidade que tem ali um líder religioso de uma espécie de culto sombrio e obscuro, que faz parte dos piores pesadelos, das piores lembranças que o Daniel tem daquele lugar. E aí, o que acontece? A esposa desse melhor amigo dele de infância pede ajuda pro Daniel para investigar a morte do seu amigo, porque ela não acredita que ele tenha se suicidado. Ela acha que o pai dele, né, por não aceitar que ele representasse um gay ali no teatro, matou ele, trocou o veneno, que deveria ser uma água, por um veneno de verdade, e ele acabou morrendo. Então o Daniel, ele volta para essa cidadezinha para tentar entender o que estava acontecendo ali, para tentar investigar a morte do seu melhor amigo. É um livro que fala bastante sobre intolerância, né, com a comunidade LGBTQIA+, que fala bastante sobre homofobia, que fala bastante também sobre hipocrisia. Muito sobre hipocrisia. Então, ele é um thriller, ele tem essa parte de investigação pessoal, investigação policial. O Daniel é um chuchuzinho, o protagonista ele é um chuchuzinho, ele é um amorzinho, é um personagem daqueles que dá vontade da gente colocar num potinho e proteger do mundo, sabe? Porque, meu Deus. E o final, gente? O final, ele é de doer. Tá aqui, então, a minha dica para compor a lista de leituras de vocês de 2023, mais os e-books, né, que eu não consigo colocar aqui a capinha deles, mas fica aqui, então, a minha dica de leituras. Esses aqui foram alguns dos meus favoritos durante todo o decorrer da minha vida literária. Tem alguns outros, eu tenho acho que 30 livros favoritados lá no Scooby. Alguns que eu não cheguei a favoritar também poderiam ter entrado nessa lista, mas eu tentei me ater apenas a esses que eu realmente tinha favoritado.
Foi difícil escolher? Foi. Teve vários outros livros que eu queria muito ter colocado nessa lista, mas eu resolvi colocar aqueles que realmente têm um lugar muito, muito, muito especial no meu coração, na minha memória, na minha lembrança, e que são livros que eu vou passar o resto da eternidade indicando pra vocês. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários, comentem se vocês já leram alguma dessas indicações que eu dei e o que vocês acharam do livro, eu vou gostar bastante de saber. E se vocês ainda não leram nenhum desses que eu indiquei, comenta também, deixa qual foi aquele que mais atraiu, mais chamou a atenção de vocês. Eu vou gostar bastante de saber. E não se esqueçam que se vocês decidirem comprar, adquirir algum desses livros que eu indiquei, ao fazer isso através do meu link de associados da Amazon, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, vocês me ajudam bastante, porque a Amazon entende, então, que essa dica foi minha pra vocês e ela me paga uma comissão por ter feito essa indicação pra vocês. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, ele é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo, e se inscrever se você ainda não for inscrito. Um beijo, até a próxima!